Olá, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner do Exatas Agora Vai. A gente vai começar uma série de vídeos aqui, pessoal, para ajudar você a centrar aí os seus estudos em relação aos conteúdos da Unesp. Você que está se preparando para o vestibular Unesp 2021, 2022, foca nos estudos aqui com Exatas Agora Vai. Você vai ter passo a passo tudo aquilo que você precisa para ser aprovado no vestibular. E a gente vai começar essa maratona de aulas com o conteúdo de cinemática. Cinemática é o estudo dos movimentos, certo? E a partir desse estudo a gente vai entender um pouquinho sobre as qualidades desses movimentos. Inicialmente a gente vai falar de movimento retilíneo e uniforme, levando em consideração que você já sabe que todo movimento ele precisa de um referencial inercial. Você já tem o conhecimento do que é uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, para que a gente consiga, então, entrar dentro do conceito, dentro desse conteúdo de cinemática, escalar, cinemática, vetorial, movimento retilíneo e uniforme. E quando eu falo de movimento retilíneo e uniforme, eu estou falando de movimento em linha reta. Um corpo se movimentando em linha reta e com velocidade constante. A partir disso, a gente vai analisar alguns conceitos, algumas características desse tipo de sistema. Então vem comigo, vamos lá para a nossa lousa e vamos trabalhar esse tipo de movimento. Pessoal, quando eu falo do movimento retilíneo e uniforme, então a gente vai pensar o seguinte, vamos lá, movimento retilíneo uniforme. A gente vai falar da velocidade ser constante, certo? Velocidade é constante. E quando a nossa velocidade é constante, vai pensar no seguinte, o que vai relacionar, o que a gente pode estudar em relação a esse tipo de movimento? Bem simples, cara. Velocidade nada mais é do que a variação da posição de um corpo pela sua variação do tempo. Claro, lembra que velocidade é uma grandeza vetorial. No momento a gente vai trabalhar com ela como uma grandeza escalar, tá? Que a gente vai se preocupar apenas com o cálculo do valor numérico dela, não com a direção e sentido. Mas fica aí a dica que, na sua natureza, velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Toda vez que você estiver estudando um tipo de movimento, e esse movimento for um movimento retilíneo, por exemplo, você vai perceber o seguinte, você vai ter um corpo numa posição inicial. A partir da posição inicial desse corpo, a gente começa a analisar as outras características. Posição inicial, ele vai ter uma velocidade, né? E olha lá a característica vetorial da velocidade, uma direção e sentido aqui. Ele vai ter uma velocidade constante e isso vai fazer com que esse corpo atinja outras posições. E a nossa ideia é pensar lá na frente qual seria a posição final desse corpo. Claro, pensando que você vai precisar de uma variação, um intervalo de tempo para que isso aqui aconteça, certo? Disso daqui vai nascer para a gente uma função chamada função horária da posição. A posição em função do tempo é dada pela posição inicial do corpo mais a sua velocidade vezes o tempo, certo? Então a gente tem essa característica de função aqui que a gente vai classificar para estudar o movimento. Posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que a velocidade no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é dada em metros por segundo. A posição, tanto final quanto inicial, é dado em metros, ok? Guarda essas unidades de medida que isso vai ser importante aí para você dentro do seu estudo, tranquilo? Além de tudo isso, pessoal, você tem que lembrar que o gráfico, né, de um movimento retilíneo e uniforme, que seria o gráfico da posição pelo tempo, vai ser dado sempre na seguinte característica, posição por tempo. Ele vai ser um gráfico que vai ser formado por uma reta. Essa reta pode ser ascendente. Se ela for ascendente, uma reta inclinada para cima aí, a gente vai ter um movimento progressivo. Se a gente tiver uma reta inclinada para baixo, né, a gente vai ter um movimento retrógrado. Esse inclinado para cima que eu falo é quando o corpo tem aí essa reta tem um ângulo entre 0 e 90 graus. E, claro, inclinado para baixo é quando ele está entre 90 e 180 graus, aí mais ou menos, tá? Então, quando a gente tem isso daqui, a gente vai pensar que o coeficiente angular dessa reta, a inclinação dela, o alfa, e a tangente de alfa vai ser basicamente o quê? A nossa velocidade. Porque o que é a tangente de alfa? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, que no caso aqui vai ser
a variação da posição, o ΔS, pelo ΔT. Então a gente consegue calcular a velocidade a partir dessa característica, ok? Isso, gente, é movimento retilíneo e uniforme. Você precisa compreender, trabalhar dentro deste movimento. Um resumo daquilo que a gente precisa saber. A partir disso, a gente pode tentar trabalhar alguns problemas, alguns exercícios que vão aplicar apenas esses conhecimentos. Vem comigo, olha só. A figura mostra a visão aérea de um parque, onde existem ruas que podem ser utilizadas para corridas e caminhadas. Nesse parque, há uma pista ABCA, certo? Em que uma pessoa corre dando voltas sucessivas. Considerando que as medidas do segmento AB, BC e AC são respectivamente 60, 80 e 100 metros, e que o tempo cronometrado para dar uma volta BC-DB foi de 40 segundos, a velocidade, então, escalar média desenvolvida por essa pessoa nessa volta foi de quanto? Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Ele me trouxe o valor do trecho AB. Esse trecho vale 60 metros. Depois ele me trouxe o trecho BC. E o trecho BC vale 80 metros. Depois ele me trouxe aqui o trecho AC. E o trecho AC vale 100 metros. Ok? Só que a gente tem, basicamente, né, um desvio aqui, que é o trecho DB, certo? E aí a gente precisa trabalhar de forma a localizar, a tentar compreender qual que seria esse valor, né, de DB dentro desse sistema, já que ele disse que a pessoa percorreu o trecho B, C, D, P. Então a pessoa faz esse desvio aqui, certo? E ela percorreu esse trecho aqui dentro de um intervalo de tempo de quanto? Ela percorre esse trecho dentro de um intervalo de tempo de 40 segundos. Então o tempo gasto aqui pela pessoa foi de 40 segundos. A pergunta é, né? Qual foi a velocidade média dessa pessoa? E para eu calcular essa ideia da velocidade média da pessoa nesse trecho, pessoal, eu vou precisar basicamente conhecer dentro desse sistema qual foi esse deslocamento da pessoa, certo? Então, como que a gente pode calcular, né, a relação? A gente tem que pensar o seguinte, na questão a gente não teve a informação, né, desse segmento BD, a gente não teve essa informação, e nem do segmento CD, não teve, certo? Para tanto, então a gente vai usar uma relação métrica em triângulo retângulo. Como? A gente vai pensar o seguinte, ó, o produto de BD com o produto de AC, certo? Então a multiplicação do segmento BD e AC é igual à multiplicação do segmento AB e BC, certo? Vamos anotar isso aqui, ó. O segmento, então, dito aí, segmento BD, tá? Deixa eu só abrir aqui para a gente poder escrever. Então, o segmento BD, que é esse segmento aqui, BD, vezes o segmento AC, então esse segmento BD vezes segmento AC, ele é igual, gente, ao segmento AB vezes o segmento BC, certo? Então a gente tem essa relação de igualdade. O que é BD, Wagner? BD é daqui para cá. BD sobre o quê? Que seria essa altura do triângulo, certo? BD, vezes o segmento AC, que seria a base. Esse produto é igual ao produto de AB vezes BC, que também seria a base vezes a altura. Então você concorda que essa base vezes essa altura tem que ser igual a essa base vezes essa altura, certo? Que seria a ideia de calcular a área dessas figuras. Ah, agora entendi, Wagner, agora faz sentido. Então a gente quer descobrir o valor x aqui, gente. Então o que eu vou fazer? Para descobrir esse valor x, que é o BD, eu vou colocar assim, ó, x vezes AC, que é 100, tem que ser igual a AB, que é 60, vezes
BC, que é 80, certo? Dica, tem 2 zeros de um lado, tem 2 zeros do outro. Corta, 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 corta. O seu x aqui valerá 6 vezes 8. 8, 16, 24, 48. 48 metros. Então, essa é a distância entre o trecho BD. Então agora, para a gente calcular a velocidade média, a gente vai ver o deslocamento dessa pessoa, que foi 80, certo? Que ela percorreu esse trecho, ela percorreu esse trecho aqui de 48, mas nós temos um problema, Wagner. E CD, quanto que é CD? Então ainda a gente precisa achar essa posição CD. O que a gente faz? Eu preciso descobrir esse valor Y aqui, ó. A gente vai fazer Pitágoras. 80 ao quadrado é igual a 48 ao quadrado mais y ao quadrado, certo? A gente vai fazer isso aqui, vai ficar 6.400 é igual. Gente, quanto que é 48 ao quadrado? Vamos fazer aqui uma continha rapidão. Vem para outra tela aqui comigo. Vamos fazer a conta aqui, ó, de 48 ao quadrado, tá? Não fuja das contas, gente. Fugir das contas vai te atrapalhar nos seus estudos. 8 vezes 8, 64. Vem 6. 8 vezes 4, 32. Com 6, 38. Mais 4 vezes 8, 32. Vem 3. 4 vezes 4, 16. Com 3, 19. Que dá 4, 10, 13, 2. 2.304. A gente vai colocar aqui 2.304, ok? Verifica lá de novo, tá? Se tá tudo certo. Verifica aqui comigo, vamos lá, ó. O que a gente fez? 8 vezes 8, 64, nem 6. 8 vezes 4, 8, 16, 24, 32. Com 6, 38, certinho. Mais 4 vezes 8, 68, 16, 24, né? 32. 32 em 3. 4 vezes 4, 16. 16 com 3, 19. Beleza. Desceu, desceu aqui, deu 10, vem aqui, deu 13 e tal, tá certinho, né, gente? Então, beleza, tá? Sempre confere a continha para não correr risco de fazer errado. Então, o valor lá deu 2.304. 2.304 mais y ao quadrado. Aí você vai fazer a continha aqui comigo, ó. 6.400 menos 2.304 é igual a y ao quadrado. E a gente vai descobrir o valor desse y ao quadrado. Volta lá para a nossa folha de contas. 6.400 menos 2.304 dá quanto? 4 para 10 dá 6, vem 1. 1 para 10, 9, vem 1. 4 para 4, 0. 6 menos 2, 4. 4.096, gente. 4.096. Qual que é a raiz disso? Vamos fazer essa raiz? Divide por 2. Isso aqui vai dar 2.048. Divide por 2, isso vai dar 1.024. Divide por 2, isso vai dar 512. Por 2, isso aqui vai dar 256. Divide por 2 vai dar 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. A gente usou um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares de números 2. Então a gente vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então o resultado lá que a gente tem desse y é 64. Então a gente já descobriu o valor de y que vale 64 metros. Beleza? Aí, moçada, a gente sabe então que ele percorreu 80 metros, mais 64 metros, mais 48 metros. 80 mais 64 dá 144. 144 com 48, bom, eu vou adicionar 40. 144 com 40 dá 184. Com 6 daria 190, com 2 dá 192 metros. Então ele percorreu 192 metros dentro de intervalo de tempo de 40 segundos, tá? Isso vai dar mais ou menos quanto de velocidade média para ele. Então vamos apagar aqui. Vamos calcular agora a velocidade média desse cara. Isso vai dar quanto? Vem comigo, ó.
passo a passo para você, cara. Beleza? A gente vai estar fazendo aqui então assim, ó. 192 dividido por 40. 4, 8, 12, 16. Dá 4. Tira aqui então 160. Sobra 32. Não dá para dividir, né? Põe uma vírgula. 0. 320 dividido por 40 dá 8, né? Vai dar 320, 0. Então a velocidade média, gente, 4,8 metros por segundo. 4,8 metros por segundo, a alternativa correta, a letra D de dado, ok? E aí a gente consegue resolver esse exercício. Eu fui fazendo muito passo a passo para você entender todo o processo do problema. Não é um problema simples de resolução, é um problema que exige aí interpretação, mas é um problema que você é capaz de resolver, eu tenho certeza disso. Vamos para o próximo exercício, e ele diz o seguinte, ó. A Força Aérea Brasileira pretende realizar um breve ensaio em voo do primeiro motor aeronáutico hipersônico feito no país. O teste integra um projeto mais amplo, cujo objetivo é dominar o ciclo de desenvolvimento de veículos hipersônicos. Além do motor hipersônico, o projeto chamado Propulsão Hipersônica 14X prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado, chamado de VANT, onde esse motor será instalado. O quadro mostra um comparativo entre a velocidade atingida pelo VANT 14X e por outros veículos aéreos. Então ele tem o VANT 14X, 12.000 km por hora, um Concorde que chega a 2.100 km por hora, um avião comercial que chega a 980 km por hora e a velocidade do som que é 340 metros por segundo. Esses veículos podem ter suas velocidades descritas pelo número de Mach, ou seja, a chamada velocidade Mach, que é uma medida adimensional de velocidade. O número Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo no meio fluido e a velocidade do som nesse meio. Assim, se um corpo chegou ao número Mach 5, ele atingiu 5 vezes a velocidade do som no ar, ou seja, 1.700 metros por segundo. Então, no caso do VANT 14X, ele poderá atingir uma velocidade que corresponderá aproximadamente a que número de Mach? E aí você vai pensar o seguinte, gente, a velocidade está dada em km por hora. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar ela em metros por segundo. Então, 12 km por hora, ou melhor, 12.000 km por hora, são quantos metros por segundo, gente? O que a gente faz? A gente vai pegar 12.000, vai dividir por 3,6. Eu vou pôr um zero a mais aqui e cortar. Pronto. Bom, 120 dá para dividir por 36? 36, 72, 108, dá 3. Opa, então coloca aqui 3, certo? Se eu colocar 3, 108, tira 108 aqui, ó. Vai sobrar 12, baixa mais um zero. Vai dar 3 de novo, porque é o mesmo número. Tira 108, vai sobrar 12, baixa mais um zero. Aqui faz a mesma coisa, aqui isso vai virar uma dízima periódica. Então você vai ter uma velocidade média de 3.333,3 metros por segundo. Se a gente dividir isso aqui por 340 metros por segundo, a gente vai ter um valor aproximado de 9,8 Mach. O que ele pediu um valor mais próximo, né, corresponderá a aproximadamente quanto, gente? Se eu estou com 9,8 Mach, o valor mais próximo seria de 10 vezes a velocidade do som, 10 Mach. Então a gente tem aí mais um exercício muito tranquilo, tá? Nesse caso, só transformação de unidades de medida para você conseguir resolver esse tipo de problema. Terceiro exercício. O limite máximo de velocidade para veículos leves na pista expressa da Avenida Nações Unidas, em São Paulo, foi recentemente ampliado de 70 km por hora para 90 km por hora. O trecho dessa avenida, conhecido como Marginal Pinheiros, possui uma extensão de 22,5 km. Comparando os limites antigo e novo de velocidade, a redução máxima de tempo que o motorista de veículo leve poderá conseguir para percorrer toda a extensão da Marginal Pinheiros pela pista expressa nas velocidades máximas permitidas será de quanto? Então, como que a gente pode trabalhar e resolver esse exercício, pessoal?
Para a gente resolver esse exercício, a gente tem duas possibilidades. Verificar aí, né, o tempo em cada um desses sistemas. Como? Vai fazer o seguinte, ó. A velocidade, vou colocar uma caneta mais forte aqui, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então eu vou trocar aqui e vou fazer assim, ó. A velocidade de 70 km por hora é igual à distância que ele tem que percorrer, que é de 22,5, dividido pelo tempo. Então, se eu fizer a continha aqui, tempo vai ser 22,5 dividido por 70, ok? Isso vai dar, gente, 0,3214. Eu já fiz essa conta aqui um pouquinho antes, para a gente não ficar aqui fazendo muita conta. Mas lembre-se, nunca fuja das contas. Se eu multiplicar isso daqui por 60, eu vou ter a ideia disso aqui em minutos, que vai dar um tempo de 19 minutos e 17 segundos, ok? Aí eu vou fazer a velocidade do próximo, que seria a mesma distância, só que ele vai mudar só o valor da velocidade, vai ficar 90 é igual a 22,5 dividido pelo tempo. E o tempo do outro vai dar quanto? Então a gente vai fazer todo esse cálculo aqui de novo, tá? Isso vai dar 0,25 horas. E 0,25 horas, gente, equivale a exatamente 15 minutos. Então a diferença de tempo entre eles foi de quanto? Foi 19,17, né? 19 minutos e 17 segundos, menos 15 minutos, vai dar para você 4 minutos e 17 segundos. Então, a alternativa correta, a letra E de entendi, ok? E a nossa última questão aqui, o nosso último exercício, que fala de uma viagem de um veículo longo e um rapazinho. Olha só, em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física, quando seu pai ultrapassou um veículo em um trecho reto da estrada. Então ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado, utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhado com a frente do caminhão, obtendo um tempo de 8,5 segundos. Ele me dá o tempo de ultrapassagem aqui, que é de 8,5 segundos. Beleza. Sabendo que o carro tinha 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão. Para esse exercício, a gente vai pensar que quando o carro ultrapassou o caminhão, aí ele percorreu toda essa distância. Ou seja, os 30 metros do caminhão mais os 4 metros do carro. Então a distância total percorrida pelo veículo foi de 34 metros durante a ultrapassagem. Certo? Utilizando o conceito de velocidade relativa para verificar o quanto que o carro estava mais rápido do caminhão, a gente vai fazer velocidade relativa é ΔS sobre ΔT. E aí a gente tem o seguinte, o ΔS de ultrapassagem foi 34 dividido por 8,5. Isso vai dar, gente, 4 metros por segundo. Significa que o carro estava 4 metros por segundo mais rápido do que o caminhão. Então, se a velocidade do carro era 30, eu vou fazer 30 menos 4, isso vai me dar a velocidade do caminhão. E a velocidade do caminhão, então, seria de 26 metros por segundo. A alternativa D de dado. Então, a velocidade relativa é um assunto recorrente aí nas provas da Unesp. Fica ligado aí que pode aparecer na sua prova. Então, pessoal, nós resolvemos aí 4 exercícios, trabalhamos um pouco do conceito de movimento retilíneo uniforme e vimos que vai cair transformação de unidades, vai cair a parte aí de comparação de velocidade de veículos, ultrapassagem. A gente também teve exercício aí de verificar o deslocamento de um corpo pelo perímetro de um determinado triângulo, relacionando outras características, por exemplo, de problemas matemáticos dentro da física. Então, se você estudar exatamente dentro desse conteúdo, dentro desse assunto que a gente trabalhou com você, com essas provas anteriores, com esses exercícios anteriores à Unesp, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem aí durante a execução da sua prova. Vai chegar na prova e falar, poxa, eu já sabia que ia cair isso, porque eu me preparei com Exatas Agora Vai. Então fica a dica, continue com a gente e não deixe, claro, de se inscrever, de acompanhar os nossos vídeos e de estar estudando sempre conosco. Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo.
Valeu, tchau, tchau.